Pessoal, George Andrade aqui com vocês, agora no cenário que eu acho dos mais sensacionais, porque eu já dei o start, já passei da versão beta. Cara, essa tal da versão beta, eu vou te dizer o seguinte, você testa tudo, até camisa, entendeu? Se você vai usar, o que você vai usar, como que você vai usar, que câmeras você vai colocar, que iluminação você vai utilizar também, até saber que você vai fazer estabilização de imagem ou não. Cara, foi uma jornada muito boa. Eu tenho muito a agradecer a quem esteve comigo nessa jornada, tá? Foram 6 podcasts gravados na versão beta, no podcast em reunião, que tem um propósito, que tem o foco de ajudar todo profissional corporativo que deseja evoluir na carreira. Porque tem aqueles caras também que não estão afim de nada, né? Aí para esses aí, meu amigo, eu não tenho muito o que fazer. Mas para quem realmente quer crescer na carreira e para quem quer entender como é a jornada de quem já passou, de quem está vindo aí, de quem já chegou lá, continue com a gente, tá? Eu tenho o prazer, cara, o prazerzaço de ter aqui na mesa comigo Veridiano Andrade. Veri, muito obrigado por você estar aqui, cara. E assim, ele não é de Brasília, tá? Ele não mora em Brasília, mas como vocês sabem que eu sou chato, eu ligo para as pessoas mesmo, eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma ponte aérea aqui, passar um tempo por uma atividade que ele está fazendo. Cara, já pedi para ele vir aqui. Veri, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Ô, Jorge, eu que agradeço, cara. Agradeço e quero te parabenizar pela sua coragem, pela sua iniciativa de criar um canal para poder ajudar as pessoas no mundo corporativo. Eu acho que está precisando mesmo. Acho que o mundo corporativo é bom. Eu digo que a pitada de cabelo branco no mundo corporativo faz toda a diferença. Porque quem já viveu nesse mundo corporativo sabe. E a sua coragem de colocar isso no ar, não tem beta, não tem alfa, não tem gama, cara. É o que saiu do seu coração e é o que tá aí, Jorge. E aí tem uma coisa em comum, né? George Andrade. Cara, tamo junto, olha aí, sobrenome parceiro, né? Pô, sem dúvida, sem dúvida. Agora é o seguinte, então, Veri, pô, assim, gente, um cara com esse time, com essa experiência, com essa vivência e com essa entrega que ele tem, meu irmão, conta pra gente o seu perfil primeiro, porque eu vou extrair tudo que eu consegui do Veri, cara, para ajudar vocês aí e para me ajudar, porque eu continuo nessa jornada agora de transição de carreira, né? Porque, meu irmão, virar palestrante, essa parada é doida, essa parada não é mole não, tá? Veri, conta um pouquinho o seu perfil pra gente, quem é Veridiano Andrade, como é que foi a sua história profissional, até chegar aqui, até chegar esse momento que a gente começa a falar aqui. Então, né, assim, eu vou começar um pouquinho do final. Quem que é o Veridiano Andrade? Né? Eu sou marido da Maria Elisa, nós já estamos juntos há 37 anos, numa jornada. Que legal. E eu posso dizer assim, eu continuo cada dia mais apaixonado por ela, depois de 37 anos. Sou pai da Maiara e da Fabiana, legal. Duas pessoas maravilhosas que assim, me enchem de orgulho, né? Perfeito. E eu nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, mudei aos 12 anos, mudei para Campinas, e aí vivi 20 anos em Campinas, onde eu conheci minha esposa, lá nasceram minhas 2 filhas, e eu estava no mundo corporativo, né? Lá eu trabalhava numa multinacional, já fazia 10 anos, e aí aconteceu uma situação assim, tinha uma questão social, contextual de Campinas, estava ficando muito violento na época, perto de 96, 97, e eu queria, minha segunda filha tinha nascido, eu falei, poxa, eu preciso arrumar um lugar mais calmo, mais tranquilo. Rio de Janeiro, claro. Não, eu fui para Curitiba, rapaz. Eu brinco porque eu sou carioca, tá? Pô, você pode, né? Eu posso falar. Então, eu estava 10 anos numa empresa e assim, eu tinha uma carreira super exitosa nessa organização. Era multinacional americana e a cada 2 anos eu era promovido tal, e até cheguei a um cargo de liderança. E aí, por estruturas tal, e aí colocaram uma pessoa super capacitada para ser. Eu respondia direto para o diretor-gerente. Aí colocaram uma pessoa que é um super amigo meu, por sinal, e hoje ele até é o CEO dessa empresa no Brasil, ele é o General Manager no Brasil. E aí, para ele ser um gerente, para ele cuidar de uma parte da administração, porque estava ficando sobrecarregando o General Manager. Aí eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Cadê meu lugar ao sol aqui, né? Perfeito. Colocaram uma sombrinha. Eu já não estava muito feliz de estar morando em Campinas, já estava assim meio... Não enjoado, mas já estava meio acostumado de fazer... Já tinha um contexto, né? Já estava acostumado a fazer o que eu queria fazer, eu queria algo desafiador. E aí eu peguei e comecei a procurar emprego.
E procurar emprego naquela época não era igual hoje, que você vai no LinkedIn, ou vai no Google, ou vai não sei o quê, tem um monte de sites. Lá não, tinha que comprar o Estadão, procurar o anúncio, era 7 quilos de jornal para o final de semana, aí você ia lá recortando, mandava o seu currículo dentro de uma carta, punha no envelope, punha no correio, e era assim que funcionava. E eu dei sorte de passar um processo seletivo super longo, né? Em 97 eu comecei a trabalhar no Boticário ainda, que não era nem Grupo legal. Boticário, era Boticário. E lá eu entrei na área de suprimentos, que é uma área que eu já trabalhava há 10 anos, e eu já fui como cargo de gestão já. E aí eu, lá dentro do Grupo Boticário, eu fiz minha carreira, eu passei pela área de suprimentos, fui para a área de logística, depois voltei para a área de suprimentos, depois eu fui para a área de planejamento logístico, de supply chain, de governança e desenvolvimento de fornecedor. Então, eu fiquei 23 anos lá. Cara. E dentro desses 23 anos, chegou um momento que eu parei, comecei a refletir sobre a minha carreira, sobre a minha vida, alguns tropeços que aí a gente vai conversando normais, no meio do caminho sem aqui, dúvida nenhuma. Alguns tropeços que não me deixaram feliz, mas ao mesmo tempo eu não estava mais, eu diria que assim, num momento, né, e eu falo no momento, 10 anos antes de eu fazer efetivamente a minha transição de carreira, algumas coisas acontecem de forma benéfica na vida da gente. Certo. Eu tive uma decepção profissional, porque eu galgava um cargo de direção e tal, e aí eu fiz todo o projeto, estruturei toda a área, foi aprovado o meu projeto, e aí a hora que era para sentar na cadeira, falaram, não é você que vai sentar na cadeira. Nossa! Aí, sabe aquela música lá, meu mundo caiu. E foi bem isso mesmo que aconteceu comigo. Entendi. Eu parei, o primeiro momento é aquela história que todo mundo não te ajudou, todo mundo você foi injustiçado, aquela história toda, que é o externo. Aí o segundo momento é aquela dor interna de que, puxa, o que eu deixei de fazer, eu sou incompetente. Perfeito. E aí eu falei, cara, como é que eu tiro essa dicotomia de sentimentos? Eu fui para o mercado. Tá, vamos ver quem que é o veridiano no mercado. E conversando com alguns headhunters que estavam sempre me assediando e tal, falando, veridiano, é o seguinte, o que você quer? Você quer o status de diretor? Então, para você ter o status de diretor, você tem que mudar de mercado. Então, você tem que ir ou para o Rio ou para São Paulo, porque os benefícios, o salário, essas coisas, não vai mudar, vai ser o mesmo. Certo. E aí eu parei e refleti, eu falei, cara, minha filha mais velha estava no último ano da faculdade dela, a minha mais nova estava entrando, estava no primeiro ano. Eu trabalhava numa empresa que eu adorava trabalhar naquela empresa. Certo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Não é o cargo que eu quero, é o cargo que eu quero, é o status de ser diretor. Você fez essa autoanálise Isso. aí. Perfeito. E eu falei, peraí, e aí tem uma coisa que eu chamo, né? Que aí começa a questão do autoconhecimento. Eu olhei no espelho, eu estava com 96 quilos, síndrome metabólica, diabético, hipertenso, eu tinha crise de gotas de ácido úrico, e eu olhava assim, eu estava deformado, por dentro e por fora. E aí eu parei e falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E aí eu fui fazer um check-up, o médico falou assim, tem uma curva de risco aqui, essa curva está aqui, você está muito lá em cima, assim, você a qualquer hora pode morrer. E eu não tinha o quê? 45 anos, 46 anos. Aí eu parei, respirei, falei, não, cara, já que vai ter a área, vai existir, vai ser. Aí dividiram a área, até ter um diretor novo e tal. Deram a alternativa de eu escolher qual das duas partes da área eu queria trabalhar. Eu escolhi uma que eu ia me desenvolver, que eu não dava tanta atenção quando estava tudo sobre a minha gestão. E eu peguei e falei, não, então eu vou pegar essa área aqui que eu tenho eu sempre tive muito acesso a todas as áreas. Eu falei, essa área aqui, tipo, o mato está alto, deixa eu entrar nela aqui. Qualquer coisa que eu cortar vai aparecer. Perfeito. E eu vou viver. Mas antes de mais nada, eu fiz uma coisa comigo. Falei, cara, primeiro assim, se eu continuar assim, eu não vou estar aqui. Cuidar de você. Isso. Aí eu comecei a olhar para dentro e falei assim, cara, o que eu quero para a minha vida? Fundamental. O que eu quero para a minha vida? Eu quero ver minhas filhas crescerem, se possível, se elas evoluírem, se formarem, se tiver neto, eu quero ver meus netos e tal. Então eu preciso cuidar do quê? Da minha saúde. Perfeito. Mas nada adianta se eu não conseguir pensar nessa transição de carreira se eu não tiver uma liberdade financeira. Sim. Então, eu foquei, desenhei uma trajetória financeira.
Fui cuidar da minha saúde, fui cuidar do quê? Resgatar minhas essências, resgatar o meu passado, resgatar a origem de onde eu vim, porque a gente está dentro do mundo corporativo e às vezes a gente não percebe, a gente vai ficando arrogante, quanto mais a gente sobe, acha que o trabalho é o fim, quando na realidade o trabalho é meio. Pô, até mesmo quando a gente sabe muito, né? E aí você vai ficando arrogante, porque você vai participando de círculos de, sabe assim, e era muito glamuroso trabalhar lá, sabe? Então era Europa 2 vezes por ano, Ásia, era viagens todo dia, restaurantes legais e tal, você vai ficando meio assim. E eu percebi que eu estava perdendo um pouco da minha essência, resgatar minhas raízes, que eu sou de família humilde. Aí eu falei, puxa vida, né? Então eu comecei a entender assim, cara, fui resgatar minha espiritualidade. Eu tinha esquecido da minha espiritualidade. E aí tudo isso, a gente começou a olhar e falar, cara, onde é que eu estou indo? Uhum. E aí eu falei, não. Aí dali eu tracei um plano estratégico de transição de carreira para mim de uma forma muito incipiente. Não tinha mentor na época, não tinha nada disso, ninguém veio falar o que eu tinha que fazer. Uhum. Pela minha história de vida, eu falei, não, beleza. Então, assim, aí eu peguei algumas coisas que eram importantes para mim, por exemplo, nunca vai faltar recursos financeiros até o final da formação das minhas filhas, que a educação é uma coisa que eu prezei muito, porque fez a diferença na minha vida. Aí eu comecei a colocar outras coisas. Então, eu quero construir, eu quero saber onde é que eu vou envelhecer, como que eu vou envelhecer, que padrão de vida que eu quero ter quando eu for envelhecer. E aí eu comecei a fazer o quê? Tudo que eu estava ganhando, eu comecei a fazer projetos de investimento de longo prazo. Isso 10 anos antes. 10 anos, quase 10 anos antes. E aí eu defini, 55 anos eu paro. Que eu vou ter ainda saúde, vou ter um tempo de vida legal para viver. 55 anos. 55 anos. E, coincidentemente, ia dar 35 anos de carreira, onde eu poderia pegar a sopinha da aposentadoria do INSS. Perfeito. Falei, mas já é alguma coisa, já dá para comprar os remédios, né, e pagar o plano de saúde. Perfeito. Eu falei, o resto, eu vou... E aí eu fui construindo isso. Cara, foi assim, eu posso dizer para você que a hora que eu defini isso na minha vida, que eu ia fazer, eu comecei a fazer o quê? A cuidar, tá bom, como é que eu mudo? Primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, eu cuidava de tudo isso sozinho, e eu dava conta. Eu vou cuidar da metade. Das 8 às 5h30, ou das 8 às 18, eu estou aqui dentro. Saiu daqui, eu não vou mais. Então, eu tenho que começar a cuidar da minha saúde, começar a caminhar, começar a correr, começar a fazer alguma coisa. Perfeito. E não foi fácil, porque eu comecei a fazer tudo isso, aí começou a vir as mazelas do estado que eu estava. Uhum. Pesado, então o joelho começava a doer, as costas doíam, aí eu comecei a fazer pilates, eu faço pilates até hoje, fazem 15 anos que eu faço pilates. Legal. Aí eu comecei a caminhar, depois eu comecei a correr. Hoje eu consigo fazer uma meia maratona. Legal. E aí virou um dos meus hobbies, vamos para a Europa e ter uma corrida. Esse ano, por exemplo, eu fui fazer a meia maratona de Lisboa. Eu coloquei no meu roteiro Lisboa, eu coloquei lá dentro e aí eu fui com minha esposa, ela foi lá, esperou eu corri. Então eu vou criando esse tipo de estímulo que me fala, me faz bem. Corro, a maratona em abaixo de 2 horas? Não, e nem quero. Eu quero correr maratona, então eu gosto de correr, então eu corro quase todos os dias, Então eu comecei a cuidar da minha saúde. E comecei a fazer o quê? Cara, dar valor ao que mais me importa na vida, minha família. Perfeito. Aí comecei a dedicar tempo de qualidade. Comecei a dedicar tempo de qualidade, resgatei as minhas origens. Jorge, eu com 45 anos eu não tinha hobby. A hora que eu descobri que eu não tinha hobby... Só trabalhava. Falei, que isso? Casa, trabalho, trabalho, casa. Que isso? Aí eu comecei, falei, não é possível. Preciso fazer alguma coisa na minha vida. Uhum. E aí eu fui decidindo, 2020, chegou 2020, e aí dentro dessa jornada eu comecei a ter mais tempo para mim, ter mais tempo para as pessoas que trabalhavam comigo. Perfeito. Comecei a me investir muito mais em me autoconhecer, e investir muito mais em desenvolver as pessoas que trabalhavam comigo, em cuidar mais das pessoas. E é legal porque eu passava a ser um mentor dos meus pares dentro da organização. Cara, que legal. E é muito interessante que tem alguns frutos que a gente colhe hoje de ex-trainee, que é diretor, sabe? Compradores que eu contratei. Foi evoluindo, então lá, e são meus amigos, e a gente conversa, hoje eles tiram sarro, às vezes falam assim, você é o culpado de eu estar aqui hoje, não sei o quê. Fazer o quê, né? São escolhas, então muito melhor do que eu até. E aí a história toda é assim, quando eu defini isso, eu comecei a viver mais com a minha família, comecei a viver os meus valores, os meus propósitos, os meus princípios.
Então, hoje, se eu falo assim, qual que são os pilares da minha vida hoje? Minha saúde, minha espiritualidade, que aí engloba até minha saúde mental, né? Minha saúde mental e física, minha espiritualidade e a minha família. Financeiro, cara, eu faço gestão do que eu construí. Perfeito. Não é algo que, eu trabalho porque eu tenho que... Não, eu trabalho para ter, sim, rendimentos, mas é muito mais para dar fazer algumas coisas que eu tenho como propósito de vida, que, de repente, até poder ajudar pessoas que não têm acesso a algumas coisas, e eu uso esse recurso para isso também. Perfeito. E para mim, quando essas três coisas estão equilibradas, que eu podia falar assim, que eu estou em estado de flow. Mas a vida não é sempre assim, né? Perfeito. Não. Tem hora que ela dá uns tombos na gente, a gente enfraquece de um lado, do outro, mas assim, eu sei muito claro qual base do meu alicerce está começando a descer, eu já deixa eu cuidar disso. Perfeito. E o que é legal é que essas outras duas coisas, o que eu falo assim, que essas três coisas, né, apoiam o meu propósito de vida. Legal. E aí, quando eu sinto que uma dessas coisas não está assim, uma coisa ajuda, as duas outras coisas ajudam quem aqui está caindo, e aí eu vou fazendo e vou... Então, assim, tem sido muito legal. E aí, coincidiu de 35 anos de casa, 55 anos, fui lá, planejei minha demissão, não saí, não virei as costas, não fui embora. Fui conversar com o vice-presidente da época da minha vice-presidência. Negociei minha saída, peguei alguns bônus, algumas coisas, até porque eram 23 anos de super dedicação. Perfeito. E eu adorava aquela empresa, adoro até hoje, porque eu tenho contatos lá dentro. E aí o que aconteceu? Fiz essa transição tal, então acertamos a Veridiano. Você vai sair, então, dia 1º de abril você sai. 1º de abril de 2020. Dia da mentira. Dia 20. Dia da mentira. Que aí você vai ver até na próxima foto que você vai ver aí então, na frente. vamos passar pela próxima foto aqui, cara. Essa data foi a data emblemática da minha despedida. Essa foto é uma foto super emblemática para mim. Essa foto foi a última, foi dia 13 de março de 2020. Nós estávamos num evento de toda a liderança na época da vice-presidência de operações. E era o último dia do evento, onde ia ter um encerramento bonito, com palestrantes famosos, tudo. Aí nos reunimos aí, todo mundo se reuniu para avisar que a gente tinha que voltar, porque estava começando a pandemia, ninguém ia mais voltar para a fábrica, ninguém ia voltar para nada. Mas aí o vice-presidente falou assim, mas antes de mais nada, tem a despedida de um amigo nosso, que ninguém sabia que eu ia me despedir. E aí essa foto, eles fizeram uma homenagem para mim. E aí tá aí alguns dos meus hobbies que eu não tinha, que chegou no fim da minha jornada eu tinha. Um que é pescar, eu adoro pescar. E correr. Perfeito. E cozinhar para minha família. São três coisas assim que... Tamo junto apenas em correr, tá? Eu cozinho também, mas a minha esposa sabe que sai alguma coisa, tá? Aí ela prefere ser melhor a gente pedir comida muitas vezes, tá? E pescar não, velho. Pô, é muita paciência. Mas é gostoso? É gostoso? Eu adoro. Eu pesco com isca artificial. Então, eu que tenho que fazer o movimento, não é ficar esperando nada. Eu que tenho que ir lá eu tenho que estigar o peixe. Não, eu tenho uma história de pescador. Quando eu fui pescar uma vez com os amigos, eu cuidei da cerveja. Tá? Tá certo. Mas não pode faltar cerveja também. Alguém tem que cuidar de alguma coisa. Cada um tem sua atividade, né? E aí, nesse dia, eu fiz a minha despedida. Então, eu comecei, eu falo assim, o que você faz hoje, Veridiano? Aí veio tudo, né? Veio pandemia, então, quer dizer, tudo que eu havia... Sabe que assim, o meu planejamento foi meio assim, cara, os 6 primeiros meses eu quero viajar com a minha família, eu quero fazer um negócio. Não aconteceu nada, né? Porque veio a pandemia. E aí, passou uma pandemia toda, e eu tive que me reinventar na reinvenção que eu achei que eu ia fazer, tive que me reinventar totalmente. Foi... desafiador. Imagino. Né? Tivemos alguns problemas em casa, de família, familiar, né? Foi desafiador, mas ao mesmo tempo, se não fosse a pandemia, assim, se não fosse nossa nova forma de viver na pandemia e pós-pandemia, eu não estaria aqui hoje conversando contigo, cara. Mas por quê? Como que eu ia te conhecer? Nós participamos de uma turma. Eu fui do primeiro, você foi da quarta. Se não fosse tão virtual o mundo hoje, a gente não teria se conhecido. Talvez. Perfeito. Eu não estaria aqui hoje. Então, assim, olha como que a vida é. E eu posso dizer para você que 80% das minhas amizades pós-mundo corporativo foram construídas pós-mundo corporativo.
De 2020 para cá. E aí as pessoas falam, nossa, aí fica mais uma dica para alguém que está no mundo corporativo. Seu sobrenome institucional, depois que você sai, cara, vale tão pouco. Então, cuida da sua carreira, do seu nome. Não fique, cuidado com o sobrenome institucional. Perfeito. E tem um monte de portas que se fecham, que você acha que você é fulano da empresa tal, fulano, beltrano da empresa tal. Não, e mesmo dentro da organização. Sabe, você já não... Assim, é mais ou menos assim, ó, cara, você não é mais um recurso que eu posso usar para, às vezes, me ajudar ou fazer alguma coisa. Você não está mais dentro daquele contexto. E principalmente depois da pandemia, né? Que mudou muito a relação, a convivência dentro do mundo corporativo. Perfeito. E assim, eu posso dizer para você que eu não sei se eu conseguiria trabalhar no mundo corporativo de hoje. Entendi. Ah, porque é ruim, é melhor ou é pior? Não, é porque cara, são 35 anos convivendo com as pessoas no cafezinho, no dia a dia, sabe? Então, é uma coisa assim que, não sei, é uma coisa que eu não parei para pensar, mas só se for um desafio que tem um projeto muito legal, que vai mexer muito comigo, que vai me dar autonomia, eu aceitaria voltar para o mundo corporativo. Caso contrário, eu prefiro ter o mundo corporativo como eu tenho hoje, fazendo mentorias, ajudando em treinamentos, fazendo palestra. Então, eu prefiro ter esse contato com o mundo corporativo. Nossa, excelente. Nossa, Virico. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui, porque na minha cabeça já tem mais 20 perguntas aqui. Vamos começar pela primeira. Vamos lá. Virico, é o seguinte. Dentro dessa jornada toda de carreira, que, eu consegui me ver. Eu me transportei para os momentos em que você foi falando e tal, né? Decisão, parte uma área para outra, vai ficar para cá, vai ficar para lá, almeja um crescimento de carreira, uma diretoria que não vem e tal, essas coisas todas. Cara, eu consegui ver isso, né? Legal. Tive exemplos na minha jornada e eu consegui estar no momento contigo, né? No momento de hoje, e você deu vamos colocar a pandemia como um rio, né? Que ela meio que divide em eras, vamos botar assim, né? E isso faz muito sentido. Cara, no momento de hoje, em que a gente tem um cenário de pessoas mais novas até, né? Eu ouvi uma história de pessoa, não, eu tenho que chegar a diretor aos 30 anos. Eu ouvi, absorvi, não entendi, sendo bem franco, né? Porque eu falei assim, cara, a jornada profissional ela não é rápida, a não ser que você comece a fazer, talvez startups tiveram isso e tal, mas para essa galera que tem o imediatismo como meta, né? Como eu vejo aquilo ali, eu quero imediato, cara. O que a gente poderia dizer para eles assim, porra, a carreira é muito mais do que isso, né? Cara, eu diria assim, isso não é novo. Vou te falar uma coisa que você vai lembrar, então, de um ciclo que nós vivemos. Eu peguei uma época no mercado em que as grandes organizações, quando surgiu o trainee no Brasil. Trainee, perfeito. E aí as grandes organizações, as multinacionais principalmente, pegavam um trainee, colocava lá, ele passava por diversas áreas, depois de um processo de 1 ano e meio, 2 anos, eles iam lá e colocavam a pessoa num cargo de gestão. Perfeito. Então, assim, eles começaram a fomentar isso aí. Foi muito danoso dentro das organizações, porque o cara não tinha vivência. E aí ele ia ser gestor de alguém que tinha praticamente quase a idade dele de profissão, ou quase a idade dele de casa. De casa. E aí ele não tinha inteligência emocional, nem autoconhecimento suficiente para lidar com aquilo. Perfeito. E aí foi caindo por terra um monte de gente. Ou ele ficava doente, ou ele deixava as pessoas doentes. Entendi. Tá? Tanto é que eu conheci pessoas que com 26 anos já eram diretores de bancos. Nossa. E com 30 largaram o banco e não queria mais saber daquela vida. Por quê? Porque já estava desgastado. Entendi. E aí não queria mais aquela vida, não é porque eu já não quero mais viver disso, porque eu tenho já condição financeira, não preciso mais trabalhar o resto da minha vida, só vou viver de viajar. Não era isso. Então eu acho o seguinte, essa é uma característica dessa geração, do imediatismo. Só que assim, eu sempre faço as pessoas fazerem uma reflexão na vida delas assim, as grandes conquistas que você teve na sua vida, elas só aconteceram do dia para a noite? Dificilmente. Não aconteceram. Você pode até se despertar e achar, nossa, olha onde é que eu estou.
Mas a hora que você parar e começar a fazer a sua história, a linha da sua história de vida, cara, você vai ver que você construiu um monte, você foi construindo um monte de tijolinho que às vezes você nem percebeu. Então, e hoje em dia, essa questão de buscar esse imediatismo, as pessoas, se não estiverem preparadas, elas vão ficar doentes porque o ambiente vai expulsá-las. Sabe, porque existe uma curva que a gente chama de grau de energia, que as pessoas estão cheias de energia. Corre. E tem um outro momento da sua vida que você entende que essa energia, se você for bem canalizada, você não precisa correr tanto. Perfeito. Futebol, você fazendo uma analogia para futebol, é aquele cara que ele era lateral, um excelente lateral, depois ele vai para o meio de campo, ele só distribui a bola, e ele fala, nossa, o cara está na melhor fase da vida dele. Ele está correndo como ele corria antes? Não. O que acontece às vezes? Corre, a hora que tropeça, não tem perna para levantar, e aí vai começando a vir as mazelas da vida. Já tem experiência, né? Então, assim, porque não tem vivência. Na realidade, a experiência vem com o tempo. Ela não tem vivência, né? E aí eu acho assim, é tarde ou é cedo? Olha, eu acredito que é um processo que, por exemplo, o que eu fiz de transição de carreira, com 55 anos, e que quando eu fiz, a pessoa falou, pô, cara, com 55 anos você já está assim, com liberdade financeira e tal, não sei o que. Eu falei, tô. O meu trainee do Grupo Boticário, que foi um dos meus trainees do Grupo Boticário, conversando com ele esses dias, ele falou assim para mim, cara, com 45 anos eu vou fazer o que você fez com 55, mas com qualidade. Legal. Ele vai fazer com qualidade, porque eu sei que ele está fazendo, não é um cara afoito, mas ele está se preparando para fazer uma transição de carreira. Ele não vai parar, aposentar, não vou fazer mais nada. Perfeito. Mas ele cuida disso. E hoje ele já é diretor, com 36 anos. Com 35 anos ele é diretor. E tem espaço para ele crescer ainda nos próximos 10 anos. Mais ainda. E aí, como ele tem 36 anos hoje, ele falando para mim. E aí eu paro para pensar, eu falo assim, cara, eu fiz isso com 55, mas ele acompanhou toda a minha trajetória de fazer isso. Entendi. Cara, ó que legado que eu deixei lá dentro. Bacana, hein? E hoje eu falo para você, ele é um gestor muito, mas muito melhor do que eu fui como gestor. Olha que legal. Sabe? E eu falo isso para ele, não, cara, você assim, eu falo que ele é a evolução da espécie, né? boa, bacana, mas tem que ser. Mas esse é o papel nosso, entendeu? Assim, de você estar dentro do mundo corporativo, você tem que fazer isso. Que legado você vai deixar? Sim. E aí, acho que você fala de uma coisa que assim, você vai perguntar, poxa, o que você falaria para essa geração que está aí tão sedenta? Entenda assim, ó, carreira, ela é formada por suas profissões, que é formada pelos seus empregos e que é formada pela sua graduação. Então, quando a gente está falando de formação, a gente primeiro se gradua. Certo. Onde você vai exercer a sua profissão? Dentro de um emprego. E não necessariamente o que te graduou é o que você vai exercer na sua profissão, no seu emprego. Perfeito. Então, cada posição que você está dentro de uma organização é uma profissão, é um tijolinho da sua carreira, que é uma profissão. Então, cada vez que você muda de área, você está com uma nova profissão. Tudo que você muda de área, de função, não função hierárquica, também. Porque você aprende, se você não é gestor, passa a ser gestor, você está aprendendo. Mas o interessante é assim, ó, tudo que você muda de área, de fazer coisas novas, aquilo que você vai sentir o frio na barriga, que você vai se sentir incompetente, porque... Então, às vezes você está sênior, você vai lá para o júnior numa outra posição. Perfeito. Tudo isso, você está fazendo o quê? Você está construindo tijolos, fortalecendo o seu murinho de carreira. Perfeito. Ou a sua escada de carreira, o que você quiser trazer como analogia. Mas no fim do dia, a hora que você vai ver, a hora que você olha para trás, você fala, nossa, a minha carreira foi feita da área tal, da área tal, da área tal, da área tal, da área tal. O que tem que tomar cuidado nessa velocidade de querer crescer e de querer ser, eu quero ser. Primeiro que ninguém é nada, tá? Nós estaremos. Estaremos, perfeito. Principalmente se você estiver dentro do mundo corporativo, nós estaremos. Nós estaremos técnico, nós estaremos coordenador, nós estaremos gestores, nós estaremos diretor, nós estaremos vice-presidente. Nós estaremos, nós não somos nada. Nós somos o que nós somos. Então, se você começar a falar, o que eu quero ser? Cara, eu quero ser uma pessoa melhor, um gestor melhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser um cara que vou deixar legado, eu quero ser uma pessoa que vou fazer o bem para as pessoas, que as pessoas vão lembrar de mim. Isso é o que você quer ser. Certo. Agora, estar na posição,
Eu sou gerente, sou analista, sou diretor, não sou depende de você. Não depende só de você. Sou responsável por isso, por aquilo. É um emprego. Cara, eu era super competente no que eu fazia. E aí chegou no momento que eu já sabia que eu ia fazer minha transição de carreira. E os meus diretores, todos iam para mim, Veridiano, poxa, o que a gente vai... O que a gente pode fazer para o seu desenvolvimento? Eu falei, depende. Eu vou parar aos 55 anos e só se você for me ajudar a abrir algumas portas para eu empreender. Mas se não, sim, cara, meu PDI eu estou fazendo. Então, se você quiser, eu compartilho contigo, mas é meu. Né? E não é aqui dentro. E aí as pessoas falavam assim, não, tudo bem. Porque eu falava para eles, olha, vocês vão me demitir um dia. Se vocês me demitirem um dia, não vai ser por incompetência. Perfeito. Vai ser por custo. Porque eu carregava 20 anos de posição, então os custos vão ficando mais altos. É a questão da... Então, assim, eu ganhava, sei lá, 40%, 50% a mais do que os meus pares. E eles sabiam que era isso. Mas, assim, fazer o quê? Eu estava lá, é a lei do negócio. História, sem dúvida. E tanto é que eu sabia que isso ia chegar. E quando eu fui conversar sobre isso, falaram para mim, não, você ainda tem mais uns 2 anos aqui. Eu falei, não quero, eu quero sair agora. Não, então tá bom. Mas foi tudo bem. Então, quando a gente está falando dessa velocidade, cara, construa essa carreira. Porque se você colocar essa carreira numa escadinha de corda, e uma corda de nylon ou uma corda de sisal... Frágil. As tempestades, o sol quente, não sei o que, daqui a pouquinho vai quebrar, você vai despencar. E isso se você não quebrar e ficar pendurado lá de um jeito que vai ficar te fazendo mal, e você não vai conseguir viver, não vai ser quem você é. Então, assim, cara, construa a sua carreira de uma forma estruturada. E assim, não tem como construir carreira se não dedicar tempo. Perfeito. Porque nós nos desenvolvemos com tempo. Não tem como bypassar etapas. Não. Não tem como. Não tem como. Todo mundo tem a mesma jornada. A competência pode fazer você acelerar. Mas você não tem como pular. Não tem, assim... Não, sabe, pula, mas vai pagar um preço caro. Entendi. E aí o preço mais caro que as pessoas estão pagando hoje dentro das organizações é com a própria saúde mental. Sim. Senão a gente não estaria vendo o que está acontecendo hoje em dia dentro das organizações. Sem dúvida. Cara, o termo burnout, ele até é um termo que a gente pode associar esse papo aqui. Isso não é muito velho, né? Acho que 5 anos para cá, é isso? Não, mais já. Mais um pouquinho? Eu tive amigos que trabalhavam comigo 7, 8 anos que tiveram burnout. E tinham cargos elevadíssimos. E eram pessoas jovens. E eram aceleradíssimos. Eu lembro, sabe, assim, quando aconteceu, você falou, nossa, e agora? Mas assim, e aí o que eu acho que assim, essa é uma dica também, né? Quem está aí acelerado, pilhado, querendo achar que... Comece a olhar para os casos que tem. O problema é que a gente, quando está no auge da nossa carreira, ou acha que a gente está na ascensão da nossa carreira, nada vai acontecer que vai nos derrubar. A vida é uma montanha-russa. Tem uma coisa que eu aprendi a duras penas, sem dúvida nenhuma, né? Que quando você não decide, a vida decide por você. Sim. Né? Isso é uma das leis máximas do mundo corporativo, né? Ou da vida como um todo. Acho que vale só para o corporativo. Né? Eu sempre falava para as pessoas, seguinte, trabalhar é o seguinte, você tem 50% de chance de sair da empresa por conta própria ou 50% de chance de alguém te mandar embora. Então, se prepare. Você, pensa assim, a carreira é minha, eu sou líder da minha vida, a carreira é minha. Eu tenho que procurar aumentar a minha empregabilidade o máximo possível, aqui dentro e para fora daqui. Porque quando você começa a fazer isso, sabe o que acontece? Aqueles 50%, por você se tornar mais competente, por você desenvolver suas habilidades, por você buscar coisas novas, por você empreender dentro da organização, você vai reduzindo aqueles 50% do outro lado. Não que ele não vai existir, ele nunca vai zerar. E aí, a hora que você começa a descobrir que você está com 75% é seu, porque você está bem pra caramba, não sei o quê, para aí, o que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma olhadinha no mercado para ver se realmente é isso que eu quero. Porque assim, gente, o trabalho não é fim, o trabalho é meio. Enquanto a gente não colocar isso, deixar isso muito claro para a gente que o trabalho é meio, e tem gente se escravizando pelo trabalho achando que ele é fim. E aí as pessoas não conseguem mais ficar sem trabalhar 12 horas por dia. Que isso? Perfeito. Para que isso? Eu sou testemunha viva disso. Eu cheguei a 96 quilos, hoje eu estou com 80. Hoje eu consigo correr, antigamente eu me arrastava.
Então, assim, são essas coisas que a gente tem que parar para pensar e falar, pô, agora a gente vê tantos exemplos aí, né? E acho que não vai acontecer com a gente. Sabe aquela história de que só vai acontecer com o vizinho, só vai acontecer com o outro? Com Não certeza é assim, a gente vê. E o mundo corporativo te cobra uma conta muito alta. Muito alta. Muito alta. Muito alta. Eu lembro, tem situações em que, sim, já foi um casamento lá no passado, já foram inúmeros finais de semana, já foram horas extras. Cara, teve um mês em que foi o lançamento de uma operação em que eu fiz uma conta, acho que nesse mês nós tivemos 20 dias úteis, tá? Então, teoricamente, 20 dias úteis vezes 8, ali teremos 160 horas trabalhadas, né? Eu só de horas extras eu fiz 146. Então, eu fiz as 160, mais as 146, e depois eu parei assim, eu falei assim... Cara, eu não lembro... Quando eu não trabalhei, se teve algum dia que eu não trabalhei, que foram todos os dias, ininterruptamente quase, né? Mas assim, sabe o que acontece? Eu acho que isso é super legal. Às vezes as pessoas falam assim, não, tem que ter uma vida, então eu não trabalho mais do que tantas horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando outra coisa. Eu estou colocando uma coisa assim, ó. Eu já participei de projetos onde tinha que fazer uma implementação no ERP, que era um WMS que fazia gestão dos estoques. Na época, eu era coordenador de uma das áreas de logística. Da expedição, cara. Se não expedisse, não faturava. E aí o processo era todo automatizado. Com robôs de pé direito de 19 metros de altura, aqueles robôs transportando pallet, aquela loucura. E saía a produção da fábrica, aí deu pau no sistema. Então você não conseguia endereçar, só que o faturamento tinha que fazer. E aí você tinha que encontrar as caixas no chão, ou pegar o transelevador, ver onde é que estava, ia lá, conferia, checava, subia no transelevador, checava. Então são coisas assim, cara, e até resolver o problema levou um tempo, porque era um projeto e deu problema na implementação. E aí eu lembro que começou em maio e foi até outubro. Nossa! E o pico do nosso negócio, eu trabalhava com cosmético, era outubro, novembro, dezembro, que eu tinha que entregar nas lojas e produzir. De Natal, né? O que acontecia? Eu trabalhava direto. Às vezes eu virava, ia para casa dormir. A hora que eu acordava, eu voltava para o processo e fazia. Tudo bem. Mas foi um período que eu sabia. Eu lembro que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo do Japão e eu consegui levar 60 pessoas para trabalhar depois do jogo do Brasil, num domingo, depois da final do Brasil. E as pessoas estavam lá trabalhando junto comigo, fazendo expedição, porque precisava expedir, senão não faturava. Cara, que legal. E legal, passou tudo isso, chegou no final do ano. Eu peguei e falei para um gestor que eu tinha na época, que era um gestor, que eu tinha pedido para mudar de área, tal, já fazia 1 ano e meio que eu estava lá, eu estava passando por várias áreas, tá, foi um processo de aprendizado muito grande. Eu falei para ele, os seus valores não batem com o meu, põe minha demissão no orçamento da área, porque eu não quero mais continuar trabalhando com você. E ele era um cara muito sacana mesmo. Ele falou, não, pode deixar que eu vou fazer isso. Tá bom. E ele foi na diretoria, ele era o meu gerente, né? Porque ele foi na diretoria, colocou junto com os gestores essa discussão, tal, não sei o quê. E aí um dos gestores falou assim, não, peraí, deixa eu conversar com ele. Porque ele me conhecia, sabia do meu potencial. E aí ele veio conversar comigo. Falou, Veridiano, vem cá, o que está acontecendo? Por que você quer ir embora? Eu falei, não, eu não quero ir embora. É que acontece isso, eu não vou viver assim. Não vou. E aí ele falou, cara, mas por que está acontecendo isso? Eu falei, por causa disso, da postura. Era questão mesmo de valores, cara, alinhamento de valores, sabe? Assim, eu aprendi muita coisa com esse cara de o que não fazer como gestor. Entendi. Você entendeu? Tem coisa que a gente não topa. Isso. E como eu tinha pedido a transferência, eu falei, cara, eu não vou agora falar, não, agora eu não quero ficar aqui, muda de área de novo. É menino birrento. Eu não ia fazer esse papel, né? E aí esse amigo meu falou assim, não, cara, pelo amor de Deus, você quer continuar trabalhando aqui? Você não quer trabalhar na minha área? Eu falei, trabalho, com o maior prazer do mundo. Ele falou, legal. Então vamos fazer o seguinte, então agora vai chegar, em janeiro você começa aqui. Eu falei, não, peraí, só um pouquinho. Eu tenho minhas férias que eu vou tirar agora em janeiro e eu tenho 240 horas úteis, que nós tínhamos banco de hora, que eu fiquei trabalhando nesse projeto todo aí, que eu fiquei jogado aí, dentro dessa muvuca, dessa loucura, que eu vou tirar. Dá outras férias. Aí ele falou assim, cara, mas são 2 meses, mas 60 dias você vai ficar em casa. Eu falei, tudo bem, eu posso voltar em março? Ele falou, tá bom, pode. Cara, eu saí de férias em dezembro, eu voltei em março para trabalhar. Março não, começo de abril. E aí,
eu voltei e fiz isso. Eu falei, cara, não, eu vou voltar. Cara, foi a melhor temporada. Eu passei as férias das minhas filhas inteiras com elas, com a minha esposa, viajando, passeando. Sabe? E continuava lá, porque como era banco de horas, eu continuava recebendo. Cara, aí eu dei mais valor ainda e falei assim, cara, eu preciso fazer essa transição de carreira, porque é bom esse negócio de ficar em casa e ainda tá recebendo, né? É importante, sem dúvida, tem que entrar. E aí é isso que eu falo. Então, assim, não é o problema de você não ser comprometido com o resultado, né? Só que assim, você tem que tomar cuidado para que isso não passe a ser a rotina. Perfeito. Desculpa. Que não passe a ser a rotina. Isso aí tem que ser o quê? Cara, isso tem que ser algo que você faça de vez em quando. É assim, é igual na vida, cara. Ó, nós estamos empreendendo. Não vai ter hora que a gente vai ter que ficar maluco de tanto fazer coisa? Pô, sem dúvida. Você está passando por isso, você sabe como é que funciona esse negócio. Cada projeto é uma dedicação. E aí vem aquela história, né? Antigamente eu tinha uma equipe, agora eu sou equipe. Exatamente, exatamente. E Veri, você já pensou em ir para a área de recursos humanos, cara? Porque é o seguinte, eu estou falando de... Estou conversando contigo, eu conheci você nessa minha fase de transição de carreira. E3, saudosa E3, agora Futurize, né? Sem dúvida nenhuma que tenha muito sucesso junto com a gente, né? Para a gente poder engrandecer vocês aí na Futurize, vamos caminhar juntos, né? Cara, a todo momento você lida muito bem com pessoas. Você consegue fazer essa atração natural das pessoas a você e as pessoas pensarem em evoluir. Eu já vi isso. Então, eu estou falando no microfone para ele aqui, porque não é só aqui. Porque eu participei, a gente está participando de processos e tal. Meu irmão, acho que qualquer... Se você tá ouvindo, e é um cara dono de uma empresa e tal, meu irmão, pensa nele. Eu já tinha falado que eu queria ser diretor, eu queria trabalhar na área de RH. Mas, meu irmão, eu sou louco. A primeira coisa para mim é botar todo mundo na área comercial. Todo mundo, você começa na área comercial. Ah, mas eu sou advogado. Não tem problema. Na área comercial. Eu sou o cara da contabilidade. Não tem problema na área comercial. Por que isso? Porque todo mundo vai ter o mesmo nivelamento do que a empresa vende. Eu passei na minha história várias vezes, cara, você não sabe nem que a empresa vende. Pô, só fazia barreiras assim, desnecessárias, né? Então tem todo esse desafio. Mas, cara, você falando assim, eu falei assim, porra, dá para você pensar num projeto. Vamos falar com a Mari Bela, vamos falar com o pessoal de RH para seguir essa jornada aí, velho? O que você acha? Cara, é assim, ó. Sabe de onde vem isso? Eu fui gestor por 28 anos, dentro dos meus 35 anos eu fui gestor. E uma coisa que eu aprendi é que assim, ó, recursos humanos a área de recursos humanos é um recurso, é um apoio para ajudar o gestor a fazer gestão de pessoas. Agora, a responsabilidade sobre as pessoas, sobre a gestão delas, sobre o desenvolvimento delas, não é de recursos humanos. Certo. É dos gestores. Sim. E eu assumi isso muito. Então, assim, eu tive muitas parceiros de recursos humanos que eu me apoiava muito neles. Uhum. Então, eu sempre entendi que algo mais importante dentro das organizações são as pessoas. Perfeito. Por bem e por mal. Agora, o papel do gestor, enquanto ele não assumir esse papel de que a responsabilidade da equipe dele, de formar a equipe dele é dele, e aí você está falando de relacionamento pessoal mesmo, de você conhecer, é o que eu falo muito nas minhas mentorias, que eu faço muita mentoria para gestores, para líderes. Legal. E eu trabalho muito isso neles, né? E aí tudo começa como? Pelo seu autoconhecimento. Se você não se autoconhecer, você não consegue lidar com pessoas. Perfeito. Porque tem muitas coisas que nós espelhamos no outro, jogamos para o outro, externalizamos para o outro, que não é do problema do outro, é nosso. Sim. Né? E é muito interessante, porque eu estou fazendo um curso de PNL agora, e aí, assim, o mundo... O mapa não é o território. O mundo que nós olhamos não é o mundo que é o mundo que os nossos filtros criam. E as nossas relações também são assim. Então, às vezes, eu já vi pessoas muito pilhadas, achando que todo mundo da equipe dela tinha que ser pilhado, quando na realidade não é. Tem que ter alguém que põe a bola no chão. Opa, vamos parar de correr agora, não é hora de correr. Para todo visionário tem que ter um bom de execução. Sim, e aí quando você começa a equilibrar essas coisas dentro da sua equipe, os frutos que você vai colher, cara, vai ser muito melhor. Perfeito. Então, e dentro dessa minha
jornada de transição de carreira, eu pensei assim, cara, depois que eu sair daqui, o que eu quero fazer? Qual que é o meu propósito de vida? Quando eu descobri o meu propósito de vida, que foi em 2009. Em 2009 eu escrevi algo que é lógico que ele foi depois sendo lapidado e hoje ele está bem resumido. Mas eu lembro que eu fui fazer um treinamento também que chamava Líder do Futuro, com um cara que eu admiro muito, 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 o Arthur Diniz. E eu fiz uma imersão no carnaval, já abdiquei de ficar com a minha família, fui lá, fiquei internado num hotel 5 dias. Gastei um dinheiro que eu não tinha. Investimento. Foi investimento. Investimento de risco. Isso. Cara, mas foi muito bom, porque de lá eu saí com o que eu chamava de missão de vida, que nada mais é do que o meu propósito. Perfeito. Na época era ajudar as pessoas a fazerem mudança significativa na sua vida por meio dos meus exemplos pessoais, profissionais e até mesmo espirituais. E aí, com o tempo hoje o meu propósito de vida, cara, é simplesmente estimular as pessoas a provocarem mudanças significativas nas suas vidas. Certo. E aí, como é que eu posso fazer isso? Ajudando um empreendedor, ajudando um empresário, ajudando um gestor, ajudando um líder de pessoas a se autoconhecerem e poder promover a mudança na vida dele, que vai impactar em outras pessoas, mas que essas pessoas também sejam impactadas de forma... Não impactada de uma forma só de recompensa material, mas que ela olhe para dentro dela e fale, cara, eu posso fazer mais, eu posso ser melhor. E todo mundo pode ser melhor. Porque eu passo do seguinte princípio. Todo mundo é líder da sua vida. Ou deve ser? Não, todo mundo é. Todo mundo é. Pode ser que não descubra e não use isso. Ou tem preguiça de fazer isso. Porque ser líder da nossa vida, assim como ser líder de pessoas, é difícil. Porque você tem que ter conversas difíceis com você e com os seus subordinados. Certo. Ser líder de pessoas, às vezes você tem que tomar decisões. Eu tenho que parar de fazer, eu tenho que cortar alguma coisa aqui em detrimento disso. Na sua vida, com você, você tem que fazer isso. Se você está com maus hábitos, você tem que parar e olhar para isso. Então, como gestor, quando eu falo de liderança, é assim. A hora que a gente assume a liderança da nossa vida, a gente vai ter que começar a tomar decisões que até então a gente achava que, puta, cara, será que eu faço isso? Pô, mas tá tão bom aqui assim. Mas você precisa fazer. E nos negócios são assim também. Então, se a gente não exercita isso com a gente, como é que a gente vai exercitar onde a gente está liderando um negócio ou está liderando qualquer outra coisa? É difícil. É difícil. Nossa, difícil pra caramba. Aprendi sobre duras penas. Acho que tá toda a jornada de aprendizado, cara, sem dúvida nenhuma. E Veri, assim, infelizmente... Pô, eu tô curtindo demais, cara. Meu irmão, assim, uma dica para essa galera que ainda está na jornada. Nós ainda estamos na jornada. Sim. Quando a gente faz seleção de carreira, cara, eu vou te dizer o seguinte. A gente continua ralando pra cacete. Porra, continua trabalhando muito. E tem um desafio maior, porque nós fazemos a nossa hora. Né? Às vezes tem um cliente, tudo, e isso organiza a agenda. Mas tem muitas vezes que, se a gente não fizer a nossa hora... Autodisciplina. Não entra produção. Então, aí você fica naquela assim, porque não tem ninguém te cobrando. É você mesmo, tá? E nessa transição toda, Veri, assim, nesse cenário todo, nessa história que você tem que contou, cara, foi só um pouquinho pra gente aqui, né? Só para o pessoal degustar e poder fazer um contato contigo depois, tá? O que você diria de dica pra gente? Aí eu vou tentar direcionar um pouquinho, tá? Para quem está iniciando, para quem está naquele momento assim, cara, batendo a cabeça na parede, não vendo alternativa, porque ainda não olhou para cima, tá só olhando para baixo, tá? E para quem está assim, transição de carreira. Então esses três caras, essas três pessoas, o que você poderia dizer para eles assim? Quem está iniciando, quem está ali seria na lata e quem está já querendo fazer a transição, quem conseguiu fazer planejamento com você e tal, ou quem foi o ousado, louco, que fez de qualquer forma, tá? O que você diria para esses três aí? Cara, assim, eu acho que para as três situações, se você não fez em alguma, na primeira ou na segunda ou na terceira, colocando como um estágio, né? Vou colocar como estágio para poder deixar mais fácil a entender. Qualquer uma dessas situações, se você não fez em algum dos estágios anteriores, faça. Procure se autoconhecer. Perfeito. Primeiro ponto. Primeiro ponto, assim, cara, tem um monte de forma, tem um monte de formas de você se autoconhecer, tem pessoas... E assim, sabe, eu falo que vira e mexe na minha vida, eu faço terapia.
E aí por que terapia? Porque terapia você não faz quando tá mal. Terapia a gente faz, cara, quando a gente tá bem. Sabe por quê? Porque a gente vai buscar nos conhecer. Entendi. Sabe qual é a melhor sensação que existe? É quando você faz terapia, né? Hoje eu faço terapia a cada 15 dias. Mas assim, é quando a terapeuta fala para você assim, cara, o que você está fazendo aqui? Aí você fala, opa, já dei um passo melhor, já estou um pouquinho melhor do que eu era antes. Bacana, isso faz bem, sabe? Assim, aí tem várias formas. Toma muito cuidado, né, com quem você vai buscar, assim, não quando eu falo de terapeutas, não, mas se não são profissionais, porque tem muita gente vendendo fórmula mágica que não existe. Então, assim, acho que a primeira coisa, aprenda a se autoconhecer, que vai melhorar em todos os aspectos da sua vida. Ok. A hora que você se conhece, você vai evitar um monte de problemas, tanto dentro das organizações, quanto das suas relações. E, cara, o que é o trabalho? É a relação. Organizações e relações, perfeito. O trabalho é relações pura. Quem está começando, entenda, né? O que você quer da sua vida, o que você quer para você fazer. E aí, não tenha medo de dar passos laterais, sabe? De fazer deslocamento lateral. Porque esse é o momento de você criar, ampliar a sua visão sistêmica do negócio que você está. Como você faz isso? Não é ficando 10 anos na mesma área. Perfeito. E aí, hoje, a molecada quer muita coisa. Não, tem que ser rápido e tal. Cara, 2 anos numa cadeira, depois procura oportunidades internas. Ah, mas a minha empresa não dá essa oportunidade. Então vai para o mercado, cara. Mas aí, quando eu falo vai para o mercado, não é sair fazendo, desculpa a expressão, porra louquice, pedindo a demissão sem estar preparado. Perfeito. Um outro ponto, e eu falo isso como conselho para todos, aí serve para todos. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Eu falei para as minhas filhas, eu fiz isso e falei para minhas filhas. E elas falavam, pai, tenha 20 salários seu guardado. Importante. 20 salários seu guardado. Porque você vai ver o tamanho da liberdade que você tem, cara, para ser você aonde você está. Esse para mim é o mais fantástico, porque você não vai ser... Porque muitas vezes as pessoas ficam 5, 6 anos num lugar porque está com dívida, porque está com não sei o quê, e aí fica sofrendo, corroendo aquele negócio vai consumindo mal, ela, trabalha mal. Aí mesmo não cresce. Não produz, não cresce, não sobra tempo para ela se autodesenvolver. Como é que ela quer chegar lá? Perfeito. Né? O cara que está perdido, igual você, como é que é o negócio? Siri na lata. Siri na lata. Siri na lata. Eu gostei, aprendi hoje essa aqui com o Jorge. Boa. Siri na lata. Você está com o Siri na lata, a primeira coisa que você tem que fazer, porque o Siri, sabe por que o Siri não sai da lata? Por quê? Porque a hora que ele está subindo, vem o Siri de baixo e pega ele. Vê com quem você está. Que relacionamento você está tendo, com quem você está andando, o que você está fazendo na sua vida, para você entender qual água você está bebendo. Porque de repente você está bebendo água suja e por isso que você não consegue fazer isso. Legal. De repente você está querendo sair da lata e tem um monte de siris te puxando para baixo. Cara, isso vai ter demais. Então, é hora de você parar e se reinventar. Sabe, se reinventar mesmo, de puta, o que eu estou fazendo? Então, olha para dentro de você e fala, cara, onde é que estão os meus aspectos? É que hoje está meio banalizado, mas quando você pega e faz a árvore da sua vida, pegar o que é importante para você, sei lá, relações, saúde, financeiro, carreira, e dali você tira algumas outras vertentes para você ver como você está. Esse é um exercício. Eu fiz hoje de manhã, cara. Coisa que eu já faço na minha vida um monte de vezes. Eu faço muito nas minhas mentorias. Eu fiz comigo hoje. E vira e mexe eu faço de novo. Como eu estou hoje. Olha que legal. Nesse momento. E, cara, eu coloco um monte de coisa lá, eu falo, cara, isso aqui eu preciso melhorar mesmo, isso aqui não está legal. Porque às vezes a gente entra no dia a dia e vai, a hora que a gente vê, outra a gente não consegue sair da lata mesmo, ou a gente está mergulhado no mangue, que não consegue sair do mangue também, que é pior ainda. Ou alguém vai lá e enterra a lata. Ou enterra a lata dentro do mangue, pronto, de ponta cabeça ainda, pronto, aí acabou. Então, assim, esse é o ponto. Agora, e quem está pensando na transição de carreira? Planeje, procure um mentor para te ajudar a fazer isso. Perfeito. E aí, esse tempo atrás, o cara perguntou, mas qual que é a melhor fase para você fazer transição de carreira? Quanto antes você pensar nisso, mais fácil vai ser. Mesmo que não seja para o ano que vem, por exemplo. Não pode ser para o ano que vem. Mesmo que seja prolongado, como porque, você deu exemplo a gente. A primeira pergunta que eu faço para as pessoas sempre fala assim, tá bom, você quer... eu estou com 50 anos, eu queria parar com 55. Tá bom. Eu faço uma pergunta que é básica. Financeiramente, você está estruturado para poder parar daqui 5 anos? Não. Eu falei, então por que você quer parar? Como que você quer parar? Não tem decisão a tomar.
Né? Porque assim, fazer a transição de carreira, você tem um monte de coisa que você tem que se perguntar. Começa pela parte financeira. E aí eu faço a seguinte pergunta. Adianta você ter a parte financeira resolvida e não ter saúde? Sem dúvida. Você não vai aproveitar aquilo, cara. Então, para que você quer? E aí, quando eu falo de saúde, eu estou falando de saúde mental, saúde física. Para você aproveitar, usufruir daquilo, senão não vai resolver nada. Sim. E aí, quando a gente fala disso aí, e aí tem uma situação super importante que as pessoas às vezes esquecem, Jorge, que uma coisa é quando você está no mundo corporativo, que você tem algo que te provê de rendas. E aí, quando você acha assim, quando você parar, você vai continuar tendo aquele rendimento. Não tem mesmo. É o contrário. A torneira grande fica só para um lado e a torneira outra menor. Então, assim, você tem que entender assim, que você não vai ter o mesmo padrão de receita que você tem agora. Só que as despesas, tem muitas coisas. Por exemplo, eu fui um alto executivo dentro de uma organização, onde eu tinha, dando um exemplo, eu tinha carro da empresa, eu tinha gasolina da empresa, eu tinha o seguro do carro da empresa, eu tinha a manutenção do carro da empresa, eu tinha um plano de saúde, eu tinha benefício, vale alimentação, ticket, refeição, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 13º salário, mas aqui. Além disso. Mas eu estou falando só de coisas que, a partir do momento que eu saí do mundo corporativo, eu tenho que bancar isso, cara. E aí, quando faltando 3 anos, eu falei, vem cá, nós precisamos aprender a viver com menos. Sim. Aí, tá bom, o que é viver com menos? Cara, eu tinha um bom salário, então a gente saía bastante, não tinha muito filtro. Então, e aí tinha, comprava... É engraçado, né? Porque eu comecei a deixar de comprar camisa social 2 anos antes de eu parar de trabalhar, porque eu sabia que eu ia jogar tudo, eu ia doar tudo depois, porque eu não ia. Eu adoro isso aqui, ó. Legal. Meu dress code hoje é isso aqui. Então, você já começa a parar para pensar, cara, por que eu vou comprar essa camisa que se eu não vou usar mais essa poioca dessa camisa, cara? Não, falta 2 anos só. Aí você começa a pensar em como viver com menos. Por quê? Porque você vai ter que se adaptar àquilo. Sim. E aí não é ser sovina, não é se privar de viajar, não é isso não. Mas em vez de sair para jantar toda semana, sei lá, 2 vezes por semana, cara, vai 2 vezes por mês. Aí foi quando eu despertei a vontade de cozinhar. Então chama os amigos para casa, então cada um chega com a garrafa de vinho. Mudando os hábitos até. Sim, você vai mudando os hábitos, você vai criando outros vínculos e tal. E que é muito legal quando você começa a fazer isso. Então, essa história de quando eu estou chegando lá, cara, quanto antes você começar a fazer a transição de carreira, menos doloroso vai ser para você o caminho. Porque você pega assim, daqui 10 anos, a hora que você pega daqui 10 anos, ou 15 anos, tá? Eu sempre falo para as pessoas, cara, o ideal, quando é a idade ideal para começar a pensar na transição de carreira? 35 anos. E aí você fala assim, puta, mas 35 anos, o cara tá num gás danado, ele tá no auge, ele não vai querer parar para pensar nisso. Tá, cara, mas isso é um pedacinho do seu tempo que você vai dedicar para planejar. Não tá falando para você parar de viver, não é nada disso. Só que a hora que você pega, e a matemática? Sem dúvida. 15 anos vezes 12, você está falando de não sei quantos meses lá, 300 meses, não sei. 300 meses que se você está falando em questão financeira, quanto que eu preciso ter lá na ponta? Aí você vai dividir por 300, você não vai dividir por 30. Perfeito. E aí, cara, você consegue fazer. Então, tem umas coisas que você tem que racionalizar um pouco mais e pensar assim, cara, é planejamento. Sem dúvida. Agora, assim, a dica que eu deixo, cara, tenha fé em Deus, peça para que Ele sempre vá te ajudar a ter discernimento nas decisões que você toma na sua vida. E o resto, gente, Ele não faz milagre. Sabe por quê? Para quem não espera o milagre acontecer e age a favor, em direção ao que você quer. Ele vai estar sempre contigo. Essa é a dica que eu falo para você, cara. Show. Pessoal, assim, eu curti demais. Veri, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter aceito e respondido a minha mensagem, né? Cara, desculpe. Mas é assim mesmo, a gente vai junto. Cara, e obrigado por você ser esse cara, parceiro. Obrigado. Entendendo bem, 100%, e que faz a gente crescer, sem dúvida nenhuma. Tá? Eu que agradeço, Jorge. Agradeço fundo do coração. Bom. Conte comigo no que você precisar, sabe? Assim, para mim, faz parte do meu propósito compartilhar minha história. Se eu não puder compartilhar minha história, eu não posso ajudar. E, cara, a história está aí, né? Sem Cada dúvida. Um pega o que quer de bom, o que é bom e vai e faça. E assim, não é fácil, mas é possível. É possível. E, cara, ele sabe o que faz com a gente. Sem dúvida nenhuma. Tá bom?
Grande abraço para vocês. Esse é o nosso podcast em reunião para a sua jornada profissional. Até mais, até o próximo.